Permuta, escambo, troca. Esses eram os métodos usados na origem, das transações comerciais. Inclusive na nossa história, na história brasileira, os primeiros relatos que existiam das relações dos portugueses com os índios narravam relações de troca. Bússolas trocadas por pau-brasil, espelho por ouro e prata. Essas relações, hoje a gente pode questionar realmente o real valor, mas isso, na época, existia uma escassez de um lado e um excesso de produção do outro. Fazia sentido essas trocas. E elas sempre existiram. Chegou um momento na nossa história de transações comerciais onde se necessitou de uma moeda para gerenciar essas trocas que eram feitas. E vários itens durante a história, foram colocados como moedas. Penas, conchas. Na história brasileira, o tabaco foi usado como moeda, o açúcar foi usado como moeda. Na história americana, o selo durante a Guerra Civil Americana era usado como moeda. E na história mais recente, a Alemanha, após a Primeira Guerra, usou a porcelana como moeda. Então a moeda foi necessária para regular essas transações. Mas nenhuma moeda foi tão eficiente quanto o ouro e a prata, que, devido à sua facilidade de transporte e cunhagem, foi eleita a principal moeda de troca largamente aceita nas transações comerciais. Mas ainda, com o ouro e a prata, essas transações ainda não estavam completas. Nós precisávamos de uma instituição que gerenciasse esse ouro e essa prata, que era a nova moeda. E aí temos o surgimento dos bancos. Os bancos, então, no primeiro momento, eles tinham a única e exclusiva função de um grande cofre, onde ali se guardava o ouro e a prata. O banco, a fonte de receita do banco, era simplesmente um aluguel do serviço que ele prestava de guardar o ouro e a prata. Em contrapartida, eles davam um certificado para o depositante, que ali tinha um lastro de ouro e prata, e esse certificado lhe garantia aquela posse. O que aconteceu com esse movimento é que esse certificado passou a ser comercializado nas cidades, passou a ser usado, devido à sua facilidade de transporte, era um papel, como moeda, e que evoluiu ao longo do tempo, e que se tornou o que a gente conhece hoje como o papel moeda, as cédulas. Então o dinheiro que circula hoje nada mais é do que o certificado que se tinha de um lastro que você era um depositário de ouro e prata num banco. Esse mecanismo foi tão eficiente nas transações comerciais que empoderou os bancos de uma tal maneira que os bancos, não só agora, mas nos últimos tempos, exercem um poder avassalador no meio produtivo. Hoje, em qualquer país, não só no Brasil, a gente nota um setor produtivo de joelhos para o setor financeiro. Quem manda no mundo são os bancos. Independente de poderes políticos, não interessa muito quem está ocupando a Casa Branca, se é um democrata, se é um republicano, ou se a presidência do Brasil está com o PT ou com o PSDB. Da forma que está estruturada toda a economia, todo o sistema financeiro mundial, os bancos mandam em todos o sistema produtivo. Algumas iniciativas, com algumas startups, principalmente americanas, começam a colocar algumas luzes no fim do túnel na desconstrução desse sistema que se empoderou tanto como sistema financeiro. A startup americana Airbnb, que foca na parte de hospedagem e que tem atualmente um valuation entre 10 e 15 bilhões de dólares, começou a empoderar cada um de nós como fornecedores de hospedagem e consumidores de hospedagem, questionando o status quo de uma relação onde você tem os hotéis, as grandes redes de hotéis fornecendo hospedagem e todos nós consumindo hospedagem. No novo modelo do Airbnb, ele coloca cada um de nós oferecendo uma cama, um quarto, uma casa inteira, se você não estiver, se você estiver viajando, numa plataforma colaborativa, onde você é um fornecedor
e, ao mesmo tempo, é um consumidor. Você pode, sim, ir para outra cidade e também usar do mesmo serviço. Isso começa a colocar em xeque a centralização da oferta. Existe outro case também, muito interessante, agora na área de aluguel de carros, comum na Europa e começando a ganhar atração nos Estados Unidos, que é a parte de car sharing, ou compartilhamento de carros, que da mesma forma coloca cada um de nós como fornecedor de carro e consumidor de carro. Então, um morador de Denver, nos Estados Unidos, pode se dirigir ao aeroporto, estacionar o seu carro no aeroporto e pegar o seu voo para São Francisco. Enquanto isso, um novo passageiro vindo de Nova York usa o carro do morador de Denver enquanto ele está fora e que, por sua vez, está em São Francisco usando o carro de outra pessoa que está viajando. Veja como essa situação difunde, descentraliza e deixa um consumo muito mais responsável, um consumo muito mais inteligente e racional dos recursos que temos. Logicamente, ainda se demanda uma legislação, uma regulamentação a respeito dessas formas de transações. Muitas pessoas já me disseram que isso seria impossível de termos uma situação dessa aqui no Brasil, por questões de segurança, ou confiança, ou própria legislação mesmo, lei. Mas, na verdade, esse não é o ponto aqui hoje. O ponto que eu queria despertar em vocês é a oportunidade, a tentativa de duas estratégias que estão dando certo. Não é projeto, estão dando certo. De descentralizar o fornecimento dos produtos e serviços. E isso muda tudo. Isso muda tudo porque empodera cada um de nós e descentraliza o fornecimento de bens e serviços. É bem verdade que as transações feitas nesses dois exemplos que eu citei, do Airbnb e do car sharing, eles ainda são feitos em dinheiro. Por quê? Porque ainda são apenas segmentos isolados, um de hospedagem, outro de aluguel de carro. A nossa proposta é criar uma plataforma colaborativa ampla, multissetorial, onde todos os segmentos possam oferecer os seus produtos e serviços e consumirem produtos e serviços de outras empresas. Na nossa plataforma, o que acontece é que cada um adquire o que precisa usando o que tem, sem depender de um poder centralizado de um banco, sem depender de empréstimo. A plataforma financia todo mundo e todo mundo paga com seu produto e serviço. É inadmissível ver no Jornal da Globo, há 2 dias atrás, dados da Confederação Nacional do Comércio, dizendo que 63,2% da população brasileira está endividada. E 40% desse público não tem interesse, e não tem, na verdade não é interesse, não tem condição de quitar a dívida em 2015. Não é possível a gente ver esses feirões de conciliação e arbitragem cada vez maiores, reunindo empresários, profissionais liberais, pessoas físicas, endividadas, se subjugando e se ajoelhando perante os grandes credores, que são os bancos, para negociar alguma coisa, para tirar o CPF ou o CNPJ, né, limpar o CPF ou o CNPJ. A nossa proposta é de empoderar cada um de nós, cada executor, tanto produtor de produto ou serviço, e cada empresário ter o poder de decidir o seu consumo e o seu fornecimento. Na verdade, a proposta não é anticapitalista. Ao contrário, nossa proposta é de intensificar cada vez mais o consumo e o fornecimento. Mas intensificar potencializando, na verdade, o poder de quem produz o produto e serviço. Queremos potencializar o empresário, o empreendedor, o autônomo, o prestador de serviço. Esse sim, que presta o serviço, precisa de empoderamento e estar numa rede compartilhada para poder adequar o seu consumo com as suas demandas. E não os bancos, na verdade, que não produzem nada e mandam no sistema comercial. Essa é a nossa proposta. Essa é o que a gente acredita que é o futuro colaborativo. Eu acredito nisso. Muito obrigado a todos.